Certa vez eu parei de me tratar adequadamente, fui negando o meu processo dentro do HIV e vou contar nesse vídeo para você o que me aconteceu para que você não caia no mesmo erro. Vem comigo escutar um pouco dessa história dramática. Oi gente, meu nome é Caroline Mevier, eu vivo com HIV há 8 anos, descobri na minha primeira consulta de pré-natal, tem vários vídeos já na playlist HIV aqui do canal falando mais, sobre a minha jornada, sobre algumas sabedorias, algumas partilhas, enfim, muito conteúdo interessante. E nesse vídeo eu preciso contar a verdade para vocês. Teve um certo tempo, que eu parei ali por uns 4 meses de tomar a medicação de forma adequada. Eu não parei 100%, eu não me lembro muito bem, mas honestamente eu acho que eu deixei a desejar assim 80% dos dias, E eu tive algumas motivações para isso. Primeiro, naquela fase da vida, eu acredito que internamente eu ainda estava vivenciando um processo de negação, Quando a gente descobre que vive com HIV, a gente vivencia processos como luto, E a negação é uma dessas etapas de luto. É como se uma parte de nós, uma parte da nossa história tivesse que morrer. Mas não só por isso, até porque eu já tinha conhecimento, já era enfermeira obstetra, mas a minha saúde mental não estava boa. E pra gente ver o quanto também quem vive com HIV é afetado, mentalmente, emocionalmente. Para somar tudo isso, minha filha tinha nascido há pouco tempo, então eu tinha aquelas demandas, de mãe, de primeira viagem. E como se não bastasse ainda tudo isso também, eu estava vivendo um relacionamento tóxico, bem instável. Era um relacionamento muito pesado, muito difícil para mim, porque aparentemente a gente se gostava muito na época, eu e o pai dela, mas a gente não tinha paz na convivência, sabe? E a falta de paz, ela é inadmissível, Não há sentimento que perdure, que faça alguma coisa dar certa. Então não era nada leve, era muito desafiador. E o pai da minha filha, ele me apoiou no início, ele não tem, o vírus, ele teve que fazer teste, até pensei que era dele na época, julguei e não era. E ele me apoiou, não se importou o mínimo, aquilo me deu força de certa forma. Só que ele era bem, digamos, hippie, bem contra o sistema, assim. E eu gosto muito da valorização das coisas da natureza. Eu acredito em algumas coisas como o sistema faz, para nos adoecer, a indústria farmacêutica. Eu tenho essas crenças também. Eu sou bem namastê por um lado, apesar de ser enfermeira e também trabalhar do lado científico e acadêmico, mas eu tenho uma espiritualidade muito forte que acredita em coisas muito além da ciência, coisas que a ciência ainda não é capaz de comprovar. Porém, a gente se basear nas nossas escolhas de saúde, relacionada a essas conspirações possíveis, relacionada à medicação, é muito perigoso. E foi mais ou menos esse o caminho que eu tomei, porque eu já tinha um pouco dessa abertura para essas crenças e estava com um companheiro que na época me falava, ai, bobeira, não toma isso vai terminar de te matar, E mais outras inverdades, assim, nada fundamentadas, porque por mais que para alguns tomar a medicação todo dia não seja o ideal, gente, hoje é o melhor que a gente tem, se lá no futuro descobrirem que não era tão melhor assim, ou que a gente tem outras possibilidades, enfim, aí a gente tem que esperar o futuro chegar. Mas a gente não pode mexer em time que está ganhando, A medicação, o tratamento antirretroviral, ele garante, que a gente tenha direito à vida e que a nossa vida seja tão longa quanto de outras pessoas normais que não vivem com HIV. Então, é muito importante a gente realmente se comprometer com a nossa adesão ao tratamento. As pessoas que querem ajudar a gente verdadeiramente precisam se empenhar e nos estimular a que a gente continue se cuidando da nossa saúde, da nossa energia, do nosso campo emocional e também, cuidando do nosso tratamento medicamentoso. Então, assim, gente, não há, sinceramente, motivo, por mais que você seja espiritualizado, naturalista, namastê, eu complemento o meu tratamento de formas naturais, cuido da minha saúde, da minha imunidade. Ao longo eu vou trazendo aqui, vou levando lá pro Instagram, se você ainda não me segue no Insta, me segue aqui. Tá difícil tirar a mão do bolso, gente, eu tô aqui na Espanha
E, sinceramente, tô sem luva, a mão tá congelando. Mas então, o meu Instagram tá aqui. Me sigam lá, fica lá comigo também. São conteúdos um pouco diferentes. Agora a gente tem grupo no Telegram também, para quem quiser participar, se sentir pertencente, sabe? Não se sentir sozinho, isolado, enfim. É um sentimento ruim, né? Porque nós somos milhões. E a gente precisa ter ali aquele grupo de apoio pra gente poder partilhar mesmo, né? Esses sentimentos, essas dúvidas que vêm. E essas dúvidas podem ser geradas no decorrer da nossa vida. Para alguns no início, para outros anos depois, enfim, isso é bem variável. Mas o lance é que fazer o tratamento medicamentoso é bem importante. Nessa fase, então, explicando para vocês o que aconteceu, a minha imunidade, obviamente, foi caindo e eu peguei o que tudo começou com uma gripe, né? E eu comecei com sintomas que rapidamente, assim, em mais ou menos, acho que dentro de uma semana, eu tava, assim, com febre, com muita falta de ar, com mal-estar, uma sensação de, sei lá, de morte, de fraqueza, de desmaio, sabe? E aí, claro, eu tive que ser internada. E foi um limbo, assim. Por um lado, eu fiquei feliz de estar no hospital sozinha. Foi um momento para eu refletir. Eu fiquei 11 dias internada na parte de infectologia, se eu não me engano, no Hospital do Distrito Federal. Cuidaram bem de mim, perguntaram sobre o meu tratamento, eu falei a verdade. É muito importante a gente não esconder essa questão de saúde quando a gente é internado por outras causas. E eu tive que falar sobre o tratamento, que eu não estava seguindo adequadamente, que eu praticamente não estava tomando, né? Falei algumas questões. E ali eu percebi, né, o quanto eu estava me colocando em risco, sendo que décadas atrás não se tinha essa oportunidade de ter essa medicação, né? Quantas pessoas dariam tudo para poder até pagar por uma medicação que hoje a gente tem gratuitamente. E eu não valorizei nesse período, né? Só que foi assim, de grande aprendizado para mim também, né? Assim, a minha rebeldia, a minha negligência teve um alto preço. E aí eu fiquei internada 11 dias, fiquei longe da minha filha, fiquei longe das pessoas, enfim. Algumas eu até fiquei feliz de ficar longe, porque eu tive tempo para refletir melhor, para pensar, né? Porque nessas horas você tem que pensar, no valor que você está dando para a sua vida, para a sua saúde. E quando a gente vive com HIV, muitas vezes a gente não sente nada diferente. Tipo, a gente nega por isso, porque eu me senti a mesma, sabe? Como assim eu tenho isso? A gente espera que algo terrível, que a gente vai sentir, e não é bem assim, né, que acontece. E até que eu fui parar no hospital por falta do tratamento, né? E, gente, é horrível ficar internada, né? Comendo comida de hospital ali, dia e noite, noite e dia, com aquela cara de doente, né? Numa fase que é isso, minha saúde mental não estava boa, a física não estava boa. E eu me lembro que o que me causava muita angústia era a dor que eu sentia para inspirar. Cada vez que eu ia inspirar, como eu tive uma pneumonia que culminou num derrame pleural, num pequeno derrame pleural, né? Que é quando começa a dar uma inflamação no pulmão e aí você tem, né, o líquido extravasa ali, fica em áreas que não é para existir líquido. Então, imagina, água no pulmão, né? Vai ser dolorido quando você for respirar. Muito ruim. Tipo um peixe fora d'água, sei lá. E cada vez que eu inspirava, eu sentia uma faca entrando. Era essa a sensação. Eu sentia, assim, uma faca. E aí, pra fugir dessa dor, eu comecei a inspirar bem superficialmente, né? Então, eu tava com medo de respirar. São coisas que eu nunca partilhei muito com as pessoas, apesar de que nessa época eu escrevi. Eu sempre gosto de escrever, de expressar meus sentimentos e dores. Isso desde criança. Tanto que, inclusive, né, a minha primeira profissão, assim, foi escrever da infância, que eu tô resgatando recentemente. Me comunicar através da fala, mas também da escrita. Inclusive, vai ter livro meu em 2026, o HIV Vivendo. Eu tô esperando minha segunda gestação chegar, tô tentando uma segunda gestação para trazer toda a experiência num contexto mais geral, né? De antes, da Carol de antes, desde a descoberta até após essa próxima gestação, de uma forma bem completa, para quem está atravessando essa jornada também. Então eu espero que quando esse livro for lançado, ele possa chegar até o seu coração também. Mas a questão é que foi bem difícil, então, fisicamente eu lembro que doía muito.
Depois de bastante tempo, eu já tive alta para casa e aí é que foi melhorando de fato, né? Fiquei no uso de antibiótico, muita coisa. Eu lembro que eu tive que fazer aqueles exercícios respiratórios que você fica soprando e tem que, sei lá, subir uma bolinha, sabe, assim, pra você ir treinando a força do pulmão de novo. E eu sempre fui uma pessoa que me fiz muito forte e até hoje me faço, né? Eu geralmente não venho me vitimizar durante o processo. Eu gosto de aparecer depois de curada e gosto de me curar de todos os processos emocionais e espirituais que eu passo. E mostrar para as pessoas assim, olha, eu passei por esse limbo, por essa escuridão, por essa noite escura da alma. E você também pode, né? Passar, atravessar, né? Conseguir superar isso. Ou, melhor ainda, não cair nisso, né? Se você for possível nem cometer esse erro que eu cometi, melhor ainda. Esse é o meu intuito com esse vídeo, tá? Então, assim, jamais pare seu tratamento, não foi fácil. Eu sei que poderia ter acontecido coisa muito, muito pior. Eu ainda fui bem, estava forte, fui bem cuidada, tinha certa expertise, inteligência, assistência, né? Direito à assistência hospitalar. Estava num lugar ali na capital do Brasil que as coisas eram mais facilitadas. Também trabalhava em hospital, então tinha algumas amizades e tal, mas pode não ser fácil assim para todos esse acesso. E você penar por uma coisa que é negligência sua, é erro seu, porque a ciência fez a parte dela, evoluiu, estudaram, criaram medicações para nós, né? O SUS fez a parte dele com políticas de saúde para distribuir gratuitamente essa medicação e chegar até cada um de nós que vivemos com HIV. E a gente simplesmente não tomar realmente muita ingratidão, né? Então eu acho que a gente tem que ser grato à nossa vida, a esses avanços e jamais abandonar o nosso tratamento. E isso é um detalhe na nossa vida, né? Esse foi um processo bem no início. Logo eu percebi a importância que eu tinha que dar um novo rumo para minha história. E é por isso que hoje eu criei curso, tem um curso aqui para você que também não está conseguindo enfrentar muito bem, onde eu falo não só sobre coisas físicas e científicas, eu falo sobre tratamento complementar, formas naturais de se cuidar mesmo, de se cuidar da sua imunidade. É uma parte bem importante que a gente precisa dar atenção quando a gente fala de doenças crônicas em relação à saúde mental das pessoas, emocional, né? E nem sempre o tratamento medicamentoso é a única coisa que a gente tem que fazer para se cuidar. Esse é um passo básico que a gente tem que fazer para sobreviver, mas um cuidado integral vai muito além de tomar medicação. Porém, sem tomar medicação, não vai existir nada mais além para você fazer. Então, é isso. Ressignifique, tenha responsabilidade sobre o seu próprio tratamento e desejo que você tenha mais juízo que eu. E se você em algum momento está pensando aí, tá normal, eu vou testar, cuidado, não faz isso não, porque o bagulho pode ficar tenso. É isso, gente. Essa é a minha partilha para vocês. Confere aqui a descrição sobre os serviços e produtos que eu falei. Muita coisa vai estar aqui na descrição para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você já cometeu esse erro, tem alguma partilha, algo para somar com outras pessoas aqui também, se desejar, fica à vontade. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô com frio? Vou para casa. Beijo!